Cara, eu sei que a gente começa a tirar as esporas com 28, 30 dias, né? Que é um tempo para cura do concreto da laje. Mas eu já vi casos onde as pessoas tiram com 15 dias. Como faz? Eu criei esta série pensando em você, estudante que sonha em fazer estágio numa obra residencial, mas não teve oportunidade. Eu sou Marcelo Akira e através desses conteúdos eu quero te aproximar a esta realidade. Seja bem-vindo à série O Estagiário da Obra. E no episódio de hoje você vai acompanhar a execução de um oitão. O que é o oitão? São as paredes acima da laje que compõem aí a estrutura do nosso telhado. Mas antes de a gente subir na laje e analisar isso, vamos dar uma caminhada aqui pelo canteiro e ver o que a gente consegue aprender aqui. Então, a nossa construção da segunda casa já está avançando, já está tomando forma essa construção. E tem uma equipe que está trabalhando aqui, levantando a alvenaria, concretando as contrasvergas, fazendo o fechamento das caixarias dos pilares. E como a gente está trabalhando com caixaria, a gente tem o nosso arame, que na verdade nós utilizamos o arame torcido, que é esse daqui. O arame torcido para a gente fazer o fechamento da caixaria. Você já acompanhou a gente torcendo esse arame, mas a gente compra o arame recozido, ele vem assim, solto, certo? A gente junta ele, torce, dá mais resistência. Utilizamos a Torques. Cadê? A Torques para fazer o corte do arame. O nosso esquadro, nesse caso aqui nós estamos trabalhando com caixaria. E aqui a gente pega uma barra de ferro, bate ela na marreta e faz uma ponta, uma espécie de uma broca. Isso daqui serve, e depois a gente afia com uma lima. Isso daqui serve para fazer o furo da caixaria, certo? Faz o furo da caixaria para poder passar esse arame e fazer o fechamento dos pilares. Bom e velho lápis e a nossa serra de cortar a nossa caixaria. Esse momento aqui está acontecendo em virtude do fechamento dos nossos pilares, tá? Tijolo já chegou, o pessoal já descarregou, vieram mais 14 mil blocos, 14 mil tijolos, então cada pallet desse, como a gente já viu, tem 500 tijolos e 10% do que tem aqui é de meio tijolo, tá? E a gente já trouxe eles para cá em virtude dos oitões que nós precisamos fazer e também porque a gente já vai ter, já está trabalhando na construção da nossa segunda casa, tá? Começa então a tomar forma tudo isso daqui. As nossas... Não vou gastar muito tempo aqui porque a gente já viu bastante disso, né, na nossa primeira casa. Então nós temos as nossas contravergas. Como você já percebeu também, a gente faz a ligação de pilar a pilar. Como eu já expliquei também, alguns especialistas não gostam desta ligação porque deixa a casa muito rígida, prefere somente o traspasse do vão mesmo. Enfim, é o nosso sistema de trabalho, a gente já considera isso. Aqui dentro tem uma treliça, tá? A gente vai levantando as paredes. Aqui nós estamos na garagem, entramos aqui na sala e todo o processinho normal de construção. Mas já deixa eu te apresentar essa casa aqui, tá? Aqui nós temos um espaço de cozinha, sala de jantar e cozinha. E eu já tinha comentado sobre essa treliça, que isso daqui não é um pilar, tá? Aqui está o nosso pilar, aqui está o outro pilar. Como aqui eu vou ter uma janelinha, até tem que ver certinho a altura do peitoril dessa janela. Eu vou ter um friso aqui de vidro. Nós colocamos essa treliça para fazer um pilarzinho construtivo e eu dar mais resistência a essa paleta. Senão isso aqui, ó, ele já é mole por si só. Se eu não coloco uma cabeça aqui de concreto, essa estrutura fica muito mole. E
probabilidade de trincar depois aqui é muito grande. Então a gente coloca essa treliça num sistema aí construtivo, tá? Janela, profundo. Aqui nós temos uma pequena varanda e a lavanderia, tá? Então a casa aqui está sendo construída devagarinho ali, porque o nosso objetivo é fazer com que a outra obra ali, a outra casa saia mais rápido, mais depressa, tá? Dá uma olhada aqui na caixaria dos pilares, onde a gente utiliza então o arame torcido. Aqui tem um canto de um pilar, aqui dá para ver melhor também, ó. Então esses furos aqui, ó, foram feitos com aquela broca que eu mostrei, aquela broca feita aqui na obra, tá? Aqui nossa gravatinha torce e a nossa caixaria aqui tá travada e enche aqui então de concreto, tá? Aqui nós temos o nosso nível. A gente já conversou sobre esse nível em outros episódios aí, já até testamos. E no episódio em que nós conversamos sobre isso, na hora da gravação eu fiquei segurando o nível e nem me liguei que eu preciso abrir as pontas. O princípio dos vasos comunicantes só faz sentido se as pontas estiverem abertas. E durante a gravação eu fiquei segurando aqui, obviamente que não deu certo para a gente tirar o nível porque eu travei a ponta. Então, para que a nossa mangueira de nível funcione, eu preciso que as pontas estejam liberadas, tá? Então me perdoe aí se você percebeu essa minha falha, tá tudo certo. Aí da nossa sala de jantar, da nossa cozinha, a gente entra aqui então no nosso corredor. Do corredor temos um quarto, temos um outro quarto e a suíte aqui nos fundos. Muito semelhante às casas. E agora eu tenho um outro tipo de caixaria de pilar. Eu tenho um fechamento agora diferente do que a gente viu. A gente viu uma caixaria interna e agora eu estou vendo uma caixaria externa, em que eu faço o canto aqui do pilar. As nossas gravatas agora precisam ser tracionadas ainda mais para que isso daqui não abra. Então, a gente utiliza o nosso arame torcido e ainda assim agora tem que fazer esse travamento. Semelhante a essa caixaria também, uma outra caixaria de canto, que além dessas gravatas eu preciso dar uma tracionada aqui no nosso arame. Por que tem que ter todo esse cuidado? Na hora da concretagem, esse pilar nosso precisa ficar muito bem alinhado. Se por um acaso, aqui ó, deste formato aqui, se por um acaso esse concreto aqui ele não ficar bem travado e ele vier a sair do nível aqui da nossa parede, acontece duas situações. Ou eu preciso descascar esse pilar, pegar uma marreta com uma talhadeira ou um martelete e quebrando ele para deixar ele no nível. A gente faz isso imediatamente após a desforma, porque o concreto ainda está verde, ainda ele está mole, vamos pensar assim, mole não, né? Mas está mais fácil de ser quebrado. Se eu não faço isso e ignoro esse descascar do pilar, esse ressalto aqui faz com que a minha parede inteira precisa ter uma camada a mais de regularização. Eu preciso que o meu reboco, o meu emboço, conforme você chama, massa única, como você chama na tua região, precisa engrossar aqui para esconder esse concreto que ficou ressaltado. Então toda essa parede precisa a gente vai gastar mais. Por isso da importância desses pilares estarem muito bem travados, para que nós não tenhamos problema com esse concreto, tá? Então fica rente aqui a parede, certo? Dá um certo trabalho, mas é assim que funciona, e para que o concreto fique bem feito, precisa ser bem travado, tá? Esta parede, tijolo em pé, esta parede, tijolo deitado. Aqui é a divisa da casa, então aqui já está a nossa segunda construção, ou a nossa primeira, enfim. Uma casa, aqui está a segunda casa, esta parede faz divisa com o outro terreno, logo ela é a parede de tijolos deitados, tá? E para fechar aqui
o fundo aqui da casa, a gente chega no banheirinho da suíte, fechamento dos pilares e aqui também a nossa contraverga da janelinha do banheiro. O pessoal já está concretando aqui o pilar, já vai concretar, esse aqui ainda não, já vai concretar esse outro pilar aqui ainda hoje e a nossa forma da contraverga. Como que eu sei a altura aqui da contraverga? Exatamente nesses ferros garantem não, né? Posiciona a altura da minha contraverga. Eu poderia estar usando uma tábua menor, a gente prefere pegar a tábua um pouco maior, porque eu consigo ter esse ajuste exatamente da altura que eu preciso, e a ideia é sempre manter a linha do tijolo para manter a mesma altura, a mesma linha da contraverga, tá? Entendemos, conhecemos aqui essa nossa segunda obra, segunda casa que faz parte desse terreno, são 2 construções, e agora a gente vai subir no telhado da outra casa para de fato analisarmos aí os oitões, entendemos como funciona a cobertura e vamos conversar com o João para ver o que ele aprontou essa semana aí na nossa obra. Antes de subir no telhado, eu tenho 2 perguntas para o Marcelo. Eu quero entender a respeito de um pilar ali e também quero entender a respeito da laje. Cara, eu tava num café com a galera aqui, né? A gente conversando sobre as coisas da obra e tudo mais. Daí, pensando aqui, né? Tem esse pilar aqui e aquele ali. Só que tem essa viga da garagem aqui. A gente queria saber o seguinte, né? Na dúvida, por que esse pilar não era aqui ou talvez teria um pilar aqui, sabe? Em relação a descansar, não sei, ao esforço e tudo mais. Tá. Seguinte, então aqui tem a garagem, como você falou, tem a viga lá atrás e tem essa viga lateral da garagem que ela tá apoiada nessa viga que tem essa caixaria, tá? Poderia ter colocado um pilar exatamente aqui? Claro que eu poderia, certo? É a minha concepção estrutural. Aquilo que eu considero Que susto! Aquilo que eu considero no cálculo vai gerar algum resultado, certo? Bom ou ruim, bem feito ou mal feito o cálculo, ele vai me gerar um resultado. Qual foi a opção que eu fiz? Eu tenho então esta viga, este pilar aqui na ponta e aquele outro pilar lá na nossa esquerda. Certo. Eu tenho um vão aqui de algo em torno de 4 metros e alguma coisinha, certo? Se minha concepção, eu preferi colocar esse pilar aqui, não vai ficar no meio do vão porque eu tenho essa janela, tá? Então não tem como ser no meio por causa da janela. Eu optei por colocar ele imediatamente no início da janela. Agora eu tenho um vão aqui de algo em torno de 1,80 m mais ou menos e um vão de 3 metros e pouquinho ali, certo? E essa nossa viga aqui, ó, como o carregamento dela tá pegando da garagem, ou a laje da garagem e o oitão que vai aqui no telhado, eu optei por calcular aquela viga para receber esses esforços, para que eu não tenha um vão tão grande. Poderia colocar o pilar aqui? Poderia, mas como está ficando um pilar muito perto do outro, eu escolhi, foi a minha concepção estrutural de não colocar, entendeu? Então, poderia ter? Claro que poderia, mas eu escolhi não colocar, entendeu? Cara, também tava conversando com a galera aqui na obra, né? Da laje e tal. Aí eles sempre brincaram comigo e falaram assim: e aí, João, a gente vai tirar as esporas quando? Eu falei, eu sei, 28, 30 dias. Isso é o tempo mais ou menos da cura. Só que eu já vi casos onde as pessoas tiram com 15 dias. Pode, não pode? Tá. Então, quando a gente está estudando a disciplina de concreto na faculdade, possivelmente nas aulas de matéria de construção tiveram as aulas de laboratório. Mas eu tive, a gente rodava concreto, fazia os corpos de prova, colocava na câmera úmida, rompia o concreto com os corpos de prova com 3 dias, 7 dias, 14 e 28. Pelo menos era a média, 3, 7, 14 e 28, certo? Então, quando com o concreto normal, o corpo de prova com 3 dias ele tinha uma certa resistência, com 7 dias ele aumentava, com 14 dias ele já tinha uma resistência considerável e com 28 dias ele chegava, espera-se, né, que chegue na resistência que nós queremos que o nosso concreto tenha. 20 MPa, 25 MPa, 30, 35, depende do que nós queremos. O que acontece para as nossas casas? A gente não tem carregamento lá em cima. É o próprio peso próprio da laje, o pessoal trabalhando e os oitões que eles são, as platibandas, os oitões que são construídos em cima das vigas, tá?
nesse sentido, a gente sabe que com 14 dias, mais ou menos 15 dias, o concreto nosso ele já tem uma determinada resistência que é suficiente para esses trabalhos que acontecem. Por isso que o pessoal tira antes. Eu não gosto de tirar antes. O que então eu oriento o pessoal? Que deixem as escoras do meio. Por exemplo, aqui nós estamos numa garagem, tem um vão maior. Deixe as escoras do meio e a gente, para que a gente possa tirar a caixaria das vigas laterais para liberar, se necessário, liberar o chapisco e o reboco das paredes, eu tiro as caixarias. Mas a gente gosta de rebocar as lajes primeiro, então eu tenho que tirar tudo. O que a gente faz então? Vai encontrando frente de serviço para deixar o máximo tempo possível. Não deu, não tem mais o que fazer, o telhado é de uma platibanda, é rápido de ser executado, o que eu faço então? Os vãos pequenos, banheiro, lavanderia, corredor, eu tiro todas as escoras, que seja com 14, com 20 dias para liberar o serviço, e nesses espaços a gente vai trabalhando. Então, entre montar andaime, entre chapiscar, rebocar o teto, a laje desses espaços, a gente já vai ganhando mais 1, 2, 3 dias, e eu sempre começo do menor ambiente para o maior. Então, por exemplo, se fosse necessário, a nossa garagem seria o último ambiente a ser rebocada a laje e tirada as escoras. Logo, extrapolaria os 30 dias fácil, porque até rebocar tudo e chegar aqui, então eu trabalho dessa forma. Mas a gente sabe que em casas menores, o pessoal quer acelerar, tem uma frente de serviço lá no telhado, já tem outra frente de serviço aqui, fazendo serviço aqui embaixo, por exemplo. Com 15 dias, eles já estão tirando as escoras. É certo ou é errado? Aí a conversa vai longe. Se eu tenho, por exemplo, um sobrado, tá? Que eu tenho uma construção na parte de cima mesmo, as escoras ficam aqui com seus 30 dias tranquilamente. Porque até levantar a parede de cima, até chegar na outra laje, então eu ganho tempo. Nas casas é mais complicado esse tempo, entendeu? Então agora aqui em cima da laje, vamos entender o que são os oitões. Oitão é essa alvenaria exatamente em cima da laje que forma então o fechamento do nosso telhado. Como nós teremos aqui telhas de barro, então tenho que respeitar uma determinada inclinação. Então por isso que a nossa construção ela é inclinada e precisamos respeitar isso daqui conforme a telha. Esse nosso telhado ele pede uma inclinação de 35%, tá? Então deixa eu mostrar um pouquinho melhor aqui. O que nós temos aqui então? Um pilar, tá? Natural para que ele segure essa nossa construção, e ela vem, nosso oitão, e ela vem morrendo exatamente no nível do nosso beiral, porque a telha, conforme nós já conversamos, a telha vai ser apoiada em cima desses pedacinhos de madeira. Aqui vai vir a ripa, a gente vai pregar a ripa exatamente nas madeirinhas que estão chumbadas dentro do concreto, e o telhado ele vem rente a esta parte de cima. Lembrando que ainda aqui vai ter uma cinta, vai ter uma viga de concreto, a gente vai... Bom, já vamos dar uma olhada aqui, ó. Cuidar da linha, pula a linha. Isso. Aqui eu tenho o detalhe da minha viga, olha. Então essa diferença aqui vai ser a nossa viguinha de concreto que a gente vai posicionar. Então tem que assentar os tijolos ainda. Aqui a caixaria está aberta, precisa ser concretado. Essa linha, ela, já vou explicar ela da onde saem essas inclinações. Aqui já temos um pilarzinho concretado. Aqui é de extrema importância a cada parte que a gente levanta concretar o pilar por causa de vento. Como a gente está muito alto, a incidência do vento é maior e obviamente o problema, a probabilidade daqui cair também é maior, tá? O pessoal está assentando as linhas de assentamento, ó, da nossa paredinha aqui do nosso oitão. Este pilar aqui, ele está propositalmente posicionado nesta posição, porque esse nosso oitão, olha, vocês conseguem visualizar a linha, ele vai até lá em cima. Então é um grande paredão. O que eu fiz? Coloquei esse pilar, eu mudei o sentido da maior inércia dele para que esse paredão aqui, esse grande oitão, ele possa ter uma resistência a mais nesse outro sentido, no caso aí de um vento, de uma vibração em si, tá? Com pilar concretado, como eu disse, já mais alto.
Aquela linha vai subindo, até lá em cima. Percebe também que nós temos uma ponta de ferragem acima da linha, naquele caso lá, porque ali eu vou ter um beiral inclinado. Não vou entrar no mérito do beiral agora, esperar montar para você entender melhor, mas aquela ferragem serve para ancorar o nosso beiral, assim como esta ferragem aqui, ó. Esta ferragem aqui, ela serve para ancorar o nosso beiral também. Eu tenho um beiral voando e, bom, já para você entender, a parte do beiral que vai nascer, ela nasce exatamente naquela ponta. Então esse nosso beiral foi concretado até aqui, agora ali vai subir um beiral inclinado e vai acompanhando essa linha até lá em cima, tá? Ali é outra parte do telhado que também tem linha, que também vai ser construído oitões, e a gente vai agora trabalhando aqui em cima com essas alvenarias para formar a estrutura do nosso telhado. Então vamos entender agora na prática o que significa essa inclinação aqui do telhado, tá? Nós estamos trabalhando com 35% de inclinação e para facilitar a nossa conta eu vou pegar exatamente esse pontinho aqui, ó, que está no zero, vamos pensar assim, ó. Então a inclinação começa daqui. O que significa então 35%? Que a cada 1 metro que a gente caminha na horizontal, o nosso telhado precisa subir 35 centímetros na vertical. Então vamos entender aqui, ó, pegando dessa pontinha aqui e vou tirar 1 metro. Dessa pontinha eu tiro 1 metro e esse 1 metro está dando 1 metro está dando exatamente aqui, ó. De lá 1 metro exatamente aqui. Agora eu vou confirmar se eu tenho 35 centímetros na vertical. 35 centímetros na vertical. 35 centímetros. Então percebe que aqui eu formei um triângulo, daqui até aqui, ó. Eu formei um triângulo. Isso significa a nossa inclinação do telhado. Telhado de 35%. A cada 1 metro que eu caminho na horizontal, eu subo 35 centímetros na vertical. A cada 2 metros na horizontal, eu subo 70 centímetros. E aqui é fácil a gente visualizar isso. Se eu for mais 1 metro para frente, essa medida aqui tem que ser de 70 centímetros. Essa medida tem que ser de 70 centímetros, certo? Então, aqui a gente pôde entender na prática o que é, como funciona a inclinação de um telhado. Aqui é a parte de fora do telhado, né? Do nosso oitão aqui, e essa aqui é a parte de dentro. Eu queria saber o seguinte, a gente reboca aqui fora e também reboca aqui dentro? Ou chapisca e reboca, no caso, ou somente fora? E se a gente usa aditivo aqui para infiltração, como que funciona? Então é o seguinte aqui, João, aqui nós estamos no vizinho, certo? Todo esse paredão aqui é da casa do vizinho, certo. E a gente vai sim utilizar aditivo impermeabilizante no nosso chapisco, no nosso reboco. A parte aqui de dentro, a parte aqui de dentro, como nós vamos ter um telhado em toda essa parte aqui, ó, aqui não vai chover. Toda essa parte aqui, ó, ela não vai molhar. Tá molhada agora porque tá aberto, tá chovendo em si. Então toda essa parede que está aparecendo, ela não vai bater chuva, não vai bater sol, não vai bater nada. Logo, a gente não chapisca e não reboca, não regulariza nada essas paredes pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora, sim. Aqui nos fundos da casa, então o oitão ele vai sendo desenhado conforme o nosso telhado. Tá? Ah, Marcelo, por que aqui está reto? Porque aqui é o fundo de um telhado, aqui nós teremos uma água furtada. Vai fechar aqui uma diagonal. Não vou entrar nos detalhes aqui, que eu prefiro mostrar para vocês a execução do que ficar tentando explicar aí, vocês imaginando o que é cada coisa dessa. Então, conforme os serviços vão acontecendo, a gente vai estudando juntos. E toda essa alvenaria começa com as linhas, certo? Sem as linhas não tem como construir, porque é a partir das linhas que a gente tira aí toda a medida, toda a inclinação do telhado. Foi montado os cavaletes aqui para começar a subir aqui esse oitão, né? Mais alto. Então precisa desses cavaletes agora. Enquanto isso, nessa parte de baixo aqui, vai assentando os tijolos. Essa linha garante o alinhamento da alvenaria.
Esse daqui é o nosso projeto da cobertura, que é o projeto arquitetônico, eu só peguei só a parte aqui do nosso telhado. Este cantinho aqui foi onde eu expliquei para você como é a parte da inclinação lá dos 35%, e eu quero entender contigo aqui esse projeto como um todo. Então nós temos um telhado com estrutura de madeira, telha cerâmica e uma inclinação aqui de 35% no meu telhado como um todo. Aqui nesse pedacinho e aqui nesse pedacinho eu tenho uma laje impermeabilizada e a inclinação dessa laje é de 0,5%, 0,5%, diferente do telhado que é 35%. E aqui nos fundos, nesse espaço aqui aberto, eu terei uma estrutura de madeira com acrílico, com uma cobertura em acrílico. Também vamos respeitar os 35% neste espaço. Isso daqui, ó, é uma água furtada. Quando aparecer lá no telhado, eu vou mostrar isso para você. Esse cantinho aqui, ó, é a parte reta lá nos fundos do telhado que vem uma inclinação aqui, o telhado vem inclinado e esse espaço é uma parte reta. Sei que é difícil visualizar essa situação aqui em duas dimensões e tentar entender como é lá no telhado, mas não posso deixar de explicar. Aqui eu tenho um outro oitão, aqui eu tenho um outro oitão, me perdoa, o oitão ele está aqui, ó, nesta linha pontilhada, e aqui é a ponta do beiral. Então eu tenho um beiral que sobe até aqui, ó, vai passar da cumieira, isso daqui é uma cumieira, e aqui é outra cumieira. Então o telhado daqui é a parte mais alta, ele desce de acordo com essa flecha, essa é uma parte alta e ele desce de acordo com essa flecha, parte alta desce, parte alta desce. Aqui uma água furtada, parte alta desce. Então aqui eu tenho beiral em nível, ele é inclinado, mas ele é no nível da laje. Beiral em nível, beiral em nível, beiral em nível, beiral em nível e beiral em nível. Esse pedaço de beiral, este pedaço de beiral, este beiral lá em cima e este pedaço de beiral é um beiral, ele é inclinado, mas ele acompanha o desenho dos oitões. Volto a dizer, eu sei que é difícil entender isso daqui, mas isso daqui é um projeto. Então, a gente estando na obra, eu preciso olhar isso daqui e conseguir tirar todas as informações para repassar para o pessoal lá para os construtores, né, para os pedreiros, quem está lá com a mão na massa definitivamente. Fala, Tião! Fala, Marcelo! E aí, o que tá aprontando aí hoje? Tô fazendo um andame aqui, Marcelo. Andame? Pra que é esse andame? Pra levantar, pra acabar de respaldar o resto da casa aqui. É? Uhum. Respaldar e levantar essa alvenaria aqui? Levantar essa alvenaria aqui. Aí sim. Esse aí é o João Falado. Hã? Seu João? Conta aí pra mim, o que tem aqui? Tem cavalete? Tem cavalete, tem aqui uns palitos aqui que nós estamos aproveitando aqui. Esses palhos são do tijolo? É do tijolo. Ah, aí sim. É retornável esses palitos aqui, mas nós estamos utilizando ele. Estamos aproveitando para nós montar os andames, né? Então tá bom. Aham.